E aí, pessoal, o pedido insistente de Renato, quase definitivo. E claro, remete a um lembrete do antigo presidente. É polêmico, mas a gente merece falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, o Grêmio atuou ontem, né? Tô gravando esse vídeo perto do meio-dia de domingo. Jogou ontem, acabou empatando com um time completamente alternativo, perdeu 100%, mas tudo certo. E agora folga. Folga neste domingo, folga na segunda-feira, folga na terça, volta a trabalhar na quarta-feira, já visando, claro, o jogo ainda do Gauchão e depois a Copa do Brasil e o clássico Grenal. Mas ontem, na coletiva de imprensa, Renato voltou a falar em Michael. Desta feita com um tom um pouco mais definitivo. Ele disse que é esse o jogador que ele quer, que não tem outro jogador, passando a ideia de que a diretoria está, de alguma maneira, colocando outros nomes. Mas vamos ficar só com as palavras do Renato, falando nisso e dizendo: este jogador muda o patamar do time do Grêmio. Até aí, é um pedido do Renato, ele tem esse jeitão de falar. Só que, indo um pouquinho na memória, e ontem o Diogo Rossi, no grupo do Esporte da Band, acabou chamando isso, porque quando o presidente Romildo Bolzan, ele se despediu do Grêmio, perguntaram algumas coisas que ele não faria, que ele não repetiria. E ele fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Fique com a palavra do presidente Romildo Bolzan. E o que eu não deveria fazer, de vez em quando, é cair muito no conto da sereia para comprar um jogador que às vezes pode resolver o campeonato, que pode resolver isso, que pode resolver aquilo, depois tu vê que não dá resultado nenhum. Tenha um pouquinho mais de calma e avaliação para fazer isso. Não caia sempre na primeira pegada e dizer, este eu ganho o campeonato. Calma. Dito isso, e entendendo um pouco as coisas no ambiente interno, é óbvio que a gente remete exatamente aos tantos e tantos pedidos do técnico Renato que determinaram exatamente o mesmo discurso. O Tardelli muda o parâmetro do meu time. O Grêmio gastou uma Babilônia. O Marinho muda o parâmetro. Quantas vezes nós ouvimos isso? E agora, por mais que a gente tente se desvincular do passado, ontem o discurso foi rigorosamente igual. E em cima exatamente de um ponto nevrálgico dessa relação. Eu tento e tenho buscado isso, me desfazer das coisas que aconteceram. E eu tenho inclusive pedido isso. Mas quando a gente vê tamanha semelhança em algo tão importante e principalmente tão caro, nós obviamente precisamos refazer um pouco a história, buscar um pouco na memória para não cometer os mesmos erros. Aqueles erros de jogadores, vem cá que eu jogo, comigo vai jogar, aquilo de alguma maneira parece, em alguns pontos, lembrar Vina, lembrar Reinaldo, mas ainda não descaradamente isso, porque não tem uma insistência como teve Thiago Neves, como teve Rafinha, não tem isso. O que acontece é que nas grandes contratações o envolvimento de dinheiro é gigante. E ontem, Renato inclusive falou sobre isso, do tal acerto do Grêmio com o clube, os clubes vão se acertar, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito mais do que essa relação que o Grêmio está fazendo. O Grêmio montou alguns movimentos muito legais, a gente não cansa de elogiar aqui, a gente fala do movimento Soares, que é genial, que é brilhante, a gente nunca parou de falar sobre isso, mas a gente vê outros movimentos como Cristaldo, como Carbajo, jogadores que o Grêmio buscou depois de uma análise de desempenho muito bem feito. O Grêmio fez outros movimentos também. É claro que a gente tem a grande imagem do Soares e isso determina que todos os olhares fiquem lá e a gente não está conseguindo avaliar ainda o resultado dessas outras contratações. Mas o fato é que o Grêmio se movimentou muito bem. E Michael parece ser um grande nome.
Ele, colocado dessa maneira, ele nos impõe, sim, pô, que legal se o Grêmio conseguir trazer, que legal se o Grêmio conseguir desenvolver uma contratação desse porte, que possa colocar mais um jogador de característica. É evidente que o Grêmio está precisando de jogadores, o Grêmio não conseguiu confirmar os laterais, o Grêmio precisa de zagueiro reserva, o Grêmio precisa de uma estrutura de ataque muito melhor, e Michael entraria nisso. O que me chama a atenção é, mais uma vez, a gente ouvir o discurso da definição. O discurso definitivo de análise de um time como o Grêmio. Se vier, melhora. Se não vier, ó, vai ser difícil. Isso, no discurso, é que me incomoda. Porque o treinador, ele precisa fazer o trabalho com o material humano que o clube pode ter. É evidente que se conseguir trazer A ou B, tu vai conseguir melhorar em alguns pontos, e o Grêmio, nesse caso do Michael, é mais do que melhorar. O Grêmio não tem essas peças. O Grêmio tem o Ferreira, quando o Ferreira tá 3 jogos sem jogar. É evidente que o Grêmio sente muita falta disso, e é evidente que isso preocupa muito. Agora, eu não posso mais uma vez começar a transformar a definição do trabalho em cima dessas realidades. Isso é que nós não podemos mais fazer. É exatamente esse ponto que me chega forte no discurso ontem, e principalmente faz com que a gente lembre das coisas. Porque quando o presidente Romildo fala, eu não cairia no conto de achar que um jogador resolve todos os problemas. Quando tu vai e diz o seguinte, esse jogador define o parâmetro do Grêmio. Se ele vier, o Grêmio vai ser um parâmetro. Se ele não vier, aí não vai dar. Então, esse ponto é que faz com que a gente lembre e faz com que a gente tenha muita preocupação em relação à forma do pedido. Os dirigentes do Grêmio hoje, como se posicionam? Pô, se eu não conseguir contratar, nós estamos ralados. O cara nos avisou. A culpa é toda dos dirigentes. O processo vai todo para dentro dos dirigentes. E isso, convenhamos, o Grêmio não precisa mais. O Grêmio não precisa mais viver sobre esse ponto. O Grêmio precisa viver um trabalho sólido. A gente está vendo aí a evolução do marketing, a gente está vendo a evolução administrativa, a gente está vendo investimento no departamento de futebol feminino, a gente está vendo também movimentos do CEO, contratando um cara de mercado para tentar, a gente está vendo o aumento de patrocínios, e o Grêmio não pode depender de uma peça para dar certo ou não. Esse é o ponto. Quando a gente trabalha assim, se fizer isso vai estar tudo resolvido, tu claramente coloca num ponto todo esse processo. E se não vier? Tá errado? E se não conseguir por dinheiro? Não vai dar? Essa é uma pergunta que fica clara a partir desses movimentos. Então, vamos ficar atentos ao pedido definitivo do Renato e à semelhança com coisas do passado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.